Você já se perguntou qual é o seu propósito? O propósito da sua vida? Qual será o propósito de Deus para mim? Bem-vindo à série O Evangelho de Romanos. Nós voltamos a estudar essa carta tão poderosa que fala da pedra principal da mensagem de Deus para os seres humanos, o Evangelho. A gente parou no capítulo 8. E no capítulo 8, Paulo ele trata sobre o propósito da existência dos seres humanos e principalmente da existência dos crentes em Jesus. Um sobrevivente do nazismo chamado Viktor Frankl escreveu um livro Em Busca de Sentido. E nele ele fala como que ele sobreviveu aos campos de concentração nazista e que ele diz que aqueles amigos dele ali que estavam com ele, que tinham um propósito para viver, que tinham uma meta, uma missão, um sentido na vida, eles tinham maior probabilidade de sobreviver. E aqueles que, por conta dos sofrimentos tão cruéis e pesados, perdiam suas esperanças, entravam em desespero, depressão ou apatia, eles morriam muito mais facilmente. O propósito, então, da nossa existência é como o combustível que nos impulsiona a viver. Sem propósito, não há razão para continuar existindo. A boa notícia, para mim e para você, é que a gente não precisa ficar procurando um propósito ou nem mesmo inventar um. Deus já criou você com um propósito bem definido. Em Isaías, capítulo 43, verso 7, a Bíblia diz, aliás, é o próprio Deus dizendo, que todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus está dizendo que ele me criou e criou você para um propósito definido. Qual é este? A sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Nós fomos criados à imagem dele para imitarmos a ele e rendermos glória a ele. O Catecismo de Westminster, um documento que sumariza todas as principais doutrinas do cristianismo, ele diz na sua primeira pergunta: qual o fim ou a finalidade, o propósito principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós somos criados para a glória de Deus. A má notícia é que você e eu caímos. Nós não vivemos mais conforme esse propósito original de viver para a glória de Deus. Estamos presos no pecado, presos a nós mesmos e condenados, portanto, ao inferno. Nós carecemos da glória de Deus. É o que Romanos 3:23 diz. A gente já passou por esse texto, inclusive. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa disso, 1 Pedro 1,18 diz que as nossas vidas são vidas inúteis, sem propósito, sem sentido. Colocar um propósito diferente daquele pelo qual você foi criado é viver inutilmente, é jogar sua vida fora. Mas a melhor das notícias é que a gente não precisa morrer condenados. A gente tem o Senhor Jesus para restaurar o nosso propósito e nos fazer viver para a glória de Deus. Isso é o que nós chamamos de o plano da salvação. Paulo fala sobre o plano da salvação nos versos 28 a 30 de Romanos 8. Ele diz no verso 30 o que os teólogos chamam de corrente dourada. Paulo diz: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo fala sobre 4 ações que Deus faz na vida de um ser humano quando ele deseja restaurar o propósito de ele glorificar a Deus. Quais são essas 4 ações? A primeira, ele predestina. O que significa isso? É que Deus escolhe soberanamente salvar pecadores. Eu só sou um crente em Jesus Cristo porque ele primeiro me amou, conforme diz 1 João. Senão eu jamais o teria escolhido. Eu sei isso por experiência própria. O Senhor salvou a minha mãe para ela pregar o evangelho para mim. Então ele graciosamente me salvou porque ele me escolheu antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade inegociável da Escritura. Não há mérito meu em escolher a Deus. No fundo, ele já vinha me escolhendo, me chamando pela sua graça. A segunda ação, que está diretamente ligada a essa, segunda ação de Deus, segundo Paulo, no verso 30, é que ele chamou. Essa ideia de chamar não é simplesmente a ideia de convidar,
mas é um chamado irresistível. É quando Deus atrai o pecador pelos seus laços amorosos. E esse chamamento, esse chamado, vem pela pregação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho sendo pregado, do qual Romanos está explicando, você então, aqueles que o Senhor predestinou, Ele chamou, então eles vêm à fé, eles são convertidos, são quebrantados, se arrependem e colocam a fé em Jesus. E por isso, terceira ação, que é a sequência dessa corrente, ele justificou, ele justifica. A gente já falou sobre justificação aqui no canal. Se você quer saber mais sobre isso, como é tão importante essa doutrina, eu recomendo que você vá lá para Romanos capítulo 4 e 5, os vídeos que eu falei sobre esse assunto. Mas a ideia de justificar é que Deus imputou o meu pecado, ou creditou, deixou na conta, o meu pecado na conta de Cristo. E os méritos, as perfeições de Cristo, a justiça perfeita de Cristo, ele colocou, creditou, imputou na minha conta, de forma que agora eu sou aceito por Deus. E a última ação de Deus, ainda no verso 30, é que ele glorificou. Isso significa, glorificar significa levar à glória da sua presença. Essa é a corrente dourada do plano de salvação. Só é possível ter o propósito de vida, como Deus nos designou para ter, se você passou por esse processo. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Qual então o meu propósito agora? O meu propósito agora está no verso 29, que é o anterior a esse. Olha o que diz. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para, ou com o propósito de, serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o propósito da vida dos cristãos agora não é nada mais, nada menos do que em tudo que fizerem, tudo que falarem e tudo que pensarem, serem como Jesus, parecidos com Jesus. No meu trabalho, o meu propósito é ser parecido com Jesus. Na minha casa, meu propósito é ser parecido com Jesus. Na minha escola, meu propósito é ser parecido com Jesus. Nos fins de semana, meu propósito é ser parecido com Jesus. Com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os irmãos da minha igreja, ao assistir um filme, ao visitar amigos, ao fazer compras, ao pagar as minhas contas, na minha juventude, na minha velhice. Esse é o propósito da minha vida. Ser como meu Salvador e conhecê-lo, ter relacionamento com Ele. Aí você se pergunta, mas eu não consigo fazer isso. Como é possível fazer isso? Aí vem o verso 28. Sim, eu estou lendo de trás para frente. O verso 28 é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha a palavrinha propósito. Ela aparece no verso 28. Esse verso 28 aqui, ele não significa que tudo que acontece na minha vida vai cooperar para o bem que eu quero, ou seja, para eu me dar bem, para eu ter saúde, prosperidade, estabilidade, segurança e conforto. Não. O bem aqui do verso 28, que todas as coisas cooperam para ele, é o bem do propósito de ser conformado à imagem de Jesus. Ou seja, os meus dias bons e os meus dias maus estão me fazendo mais parecido com Jesus. Sim, principalmente os dias maus. O meu desemprego está me fazendo ser mais parecido com Jesus. As minhas lutas internas estão me fazendo ser mais parecido com Jesus. A morte de entes queridos, ou o meu sofrimento, ou tudo que acontece, seja bom ou ruim na minha vida, agora que eu estou em Cristo, tem um propósito de me fazer mais parecido com Ele. Portanto, hoje eu chamo você a se arrepender e a crer em Jesus. Se você não faz isso, se você ainda não é um crente, tudo que o verso 28 diz se aplica ao contrário a você. Todas as coisas vão cooperar para o seu mal. Que mal? Não ser parecido com Jesus, se afastar de Jesus. As coisas boas da vida, elas vão te afastar do Senhor, porque elas vão cegar você. Ou as coisas ruins da vida, os sofrimentos da vida, vão fazer você ficar amargurado e duvidar de Deus e também se afastar de Deus. Mas se hoje você reconhecer que é um pecador, se hoje você ouvir o chamado de Deus, hoje Ele pode justificar você, hoje Ele pode salvar você para você viver na glória eterna. Qual é o meu propósito? Meu propósito é viver para a glória de Deus, ser parecido com Jesus. Esse também é o seu. Que Deus te abençoe. Até o próximo.